Indian metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. Tudo preparado, você que estava esperando o complemento dessa história, em que envolve uma mãe, Silvio o pai, e ela, a menina, a Andréia, a filha. A gente vai para o capítulo final, a gente vai para o encerramento dessa história belíssima, que está prontinha e já vai começar. Antes de iniciarmos, queria convidar você para que se inscreva no canal. Você que vem, ouve, por gentileza, se inscreva. É um gesto tão simples para você e tão importante para o canal. Outra coisa importante que eu quero pedir a você é que seja membro aqui do nosso canal. Vai ser uma honra poder te receber como membro. Ô Paulinho, e aquele telefone que você coloca bem ao lado do título? Tem um significado. Lógico que tem. Ele é o WhatsApp, em primeiro lugar. Através dele, você manda a tua mensagem, a mensagem de texto, a mensagem de voz. Inclusive, há pessoas que elas contam as histórias por ali. Eu as recebo e depois transcrevo aqui no canal. Então você pode participar. E a outra coisa importante é que esse mesmo telefone, cujo número é 0 operadora 11 951 33 6677, ele também é uma chave Pix, por onde você pode colaborar e contribuir aqui com o nosso canal. Perfeito? Espero você. Eu sei que você está ansioso, esperando o último capítulo dessa história, que começa a partir de agora. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história que envolve minha filha e o pai dela acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. E começa, sem mais delongas, o segundo capítulo que encerra essa história. Minha filha e o pai dela. Eu disse, precisava ter aquela conversa urgente com a minha filha. Afinal de contas, o que eu havia presenciado, o jantar na pizzaria entre ela e Silvio, o passeio no shopping, a coisa estava tomando um rumo que eu precisava acudir. Aliás, coisas piores não aconteceram naquela noite porque eu não arredei o pé. Eu precisava estar ali atenta, ligada, como se fosse uma fera, para proteger minha filha e ao mesmo tempo proteger o Silvio. Então eu tive aquela conversa com ela depois que chegamos em casa. Andréia, precisamos conversar agora. Eu não queria te contar isso desse jeito, mas eu não posso mais ficar em silêncio. Esse homem, o professor Silvio, ele foi um dos motivos que quase destruiu a minha vida. Como assim, mãe? Do que você está falando? Ele foi o homem que partiu meu coração e que me deixou devastada quando você era ainda um bebê. Ele usou, me enganou e no final acabou me trocando por outra mulher. Eu jurei que nunca deixaria alguém machucar assim você e por isso eu tô tomando essa providência. Mas, mãe, ele nunca demonstrou ser assim comigo. Ele é tão atencioso, tão gentil. Você conhece ele? Porque, filha, ele tem sido gentil com você porque ele sabe manipular, Andréia. Por favor, filha, me ouça. Esse homem não é quem você pensa que ele seja. Ele não é seguro, não é confiável. A última coisa que eu quero é ver você sofrendo como eu sofri. Escolhi a mentira de novo. Escolhi a mentira de novo. Eu sabia que minhas mentiras estavam começando a desmoronar. André ficou devastada depois dessa nossa conversa. A imagem que ela tinha de Silvio, a de um homem justo, íntegro, alguém que ela podia confiar, foi completamente desfeita.
Por 3 dias a minha filha, ela não foi à faculdade. Ela ficava no quarto em silêncio ou vagando pela casa, coitada, com o olhar perdido e mal comendo qualquer coisa. Não comia. Meu coração estava em pedaços. E a minha culpa cada vez aumentando mais. Aquela era a minha filha, minha menina sofrendo por algo que no fundo era minha culpa. Eu tentei ser forte, manter a máscara que eu usei durante tantos anos, mas quando eu vi a Andréia tão abatida, eu soube que eu não podia mais continuar escondendo a verdade. Então, pela primeira vez, eu iria fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Eu iria contar para o Silvio. E eu escolhi o seguinte caminho, fui à faculdade. Cheguei à faculdade na manhã seguinte. Eu sabia que ele estaria lá. Esperei até que houvesse um intervalo entre as aulas e o encontrei sozinho na sala dos professores. Quando ele me viu, me reconheceu. Não acredito. Ficou surpreso. Você aqui, disse. Esboçou aquele sorriso que um dia me conquistou. Desculpa, mas... Primeiro, que bom te ver aqui, mas o que você... Eu fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam, mas não tinha mais volta. Eu não devia estar aqui, Silvio, mas eu precisava te falar algo que eu guardei por muito tempo, por muitos anos. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo também. Ele franziu a testa, cruzando os braços. O que está acontecendo? Do que você está falando? Disse. Eu dei um passo à frente, sentindo o peso de cada palavra que eu estava prestes a dizer. Andréia. Ele arregalou os olhos. Se surpreendeu que eu soubesse que ele tinha alguma intenção com a aluna. Andréia? Sim, Andréia. Ela não é só uma aluna para você, Silvio. Ele achou que eu tivesse ainda com ciúme, sei lá. Ele ficou ainda mais confuso. O que você quer dizer com isso? As minhas pernas fraquejaram, mas eu não me apoiei na mesa. Eu não podia vacilar agora. Eu então falei de uma vez: Andréia é sua filha. A expressão dele mudou imediatamente. Ele ficou pálido, os olhos arregalados. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Depois de alguns segundos de silêncio sufocante, ele finalmente murmurou: O que você está falando? O quê? Reforcei, sentindo lágrimas começarem a escorrer. Ela é sua filha, Silvio. Eu descobri que eu estava grávida pouco depois que você foi embora. Eu nunca contei porque achei que seria melhor assim, mas agora... Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Não acredito. E por que você escondeu isso de mim? Disse. Por quê? A minha voz saiu mais num sussurro. Porque você estava feliz com outra mulher. Porque eu achei que você nunca iria querer voltar por mim. Por amor a mim. E muito menos por amor a uma criança. Ele balançou a cabeça incrédulo. Você não tinha o direito de tomar essa decisão sozinha, disse. Andréia é minha filha. Você entende o que isso significa? Eu sei que eu errei, Silvio, mas eu não podia destruir a sua vida na época. E agora... Respirei fundo, tentando manter a calma. Agora ela precisa saber quem é você, porque ela está começando a sentir algo que ela não deveria jamais sentir por você. A expressão de choque e raiva dele foi substituída por um puro desespero. Você está dizendo que Andréia, que ela... Assenti, sem que ele conseguisse terminar a frase. O silêncio que se seguiu era pesado como uma pedra imensa. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu preciso falar com ela urgente. Não.
Não, a minha voz saiu alta, mais alta do que eu esperava. Eu vou contar. Ela precisa ouvir isso de mim primeiro, Silvio, não de você. Ele parecia querer protestar, mas algo no meu olhar deve ter feito com que ele desistisse. Ele apenas assentiu, os ombros caídos. Disse: só que você tem que fazer isso agora, porque eu quero... sei lá... eu quero fazer parte da vida dela de alguma forma. Eu queria tanta coisa, meu Deus. Mas agora eu quero ser pai dela. Eu saí da sala com o coração pesado. Sabia que a próxima conversa seria a mais difícil da minha vida, porque seria com a minha filha, Andréia. Precisava e merecia saber a verdade. Eu estava prestes a contar tudo. Cheguei em casa com a cabeça girando. Cada passo até a porta parecia um fardo. Eu sabia que eu precisava contar tudo para Andréia, mas de que jeito? Como começar? Como explicar anos de mentiras sem perder um pouco da confiança que ela ainda tinha em mim? Ela estava na sala, sentada no sofá, um livro no colo, mas o olhar não estava no livro, estava perdido no vazio. Ainda estava sofrendo por algo que eu tenho até medo de chamar que fosse paixão. Ela parecia tão frágil, tão distante. Meu coração apertou. André, podemos conversar? Eu perguntei, tentando não demonstrar o nervosismo que eu sentia. Ela ergueu os olhos para mim e ergueu uns olhos sofridos. Ergueu para mim uns olhos cansados. Sentei ao lado dela, segurando suas mãos. Elas estavam frias, quase tão frias quanto as minhas. Respirei fundo e comecei: filha, eu sei que você está confusa com tudo que eu te falei sobre o professor Silvio. Mas... De novo eu menti para você. Eu menti para você uma vida inteira. Tem algo mais que você precisa saber. Algo que eu devia ter feito há muito tempo. Ela franziu a testa, mas permaneceu em silêncio, me encarando com aqueles olhos que eram tão parecidos com os dele, Silvio. O que você precisa saber é que o professor Silvio, ele não é só alguém do meu passado, conforme eu te falei. Ele é mais que isso. Mais? Mais o quê, mãe? Ele é muito mais. Ele é o seu pai. Foi isso. Parecia que uma bomba havia caído ali, no ambiente da sala. A reação foi imediata. Os olhos dela se arregalaram e ela puxou as mãos de volta. O quê? O que você está me falando, mãe? Eu sei que é difícil de acreditar, filha, mas é verdade. Eu estava grávida de você quando ele foi embora. Ele não sabia, André. Eu nunca contei para ele. E eu fiz isso tudo para proteger você, para evitar que ele fizesse parte da nossa vida por obrigação. Você vai me entender, o resto da história você vai entender. Eu não queria ele preso a mim por obrigação. Ela balançou a cabeça, levantando-se do sofá. Mãe, você escondeu isso de mim a vida inteira. Eu sempre acreditei que meu pai tivesse morrido quando você nem havia anunciado para ele a sua gravidez. Sim, é verdade o que você está falando. Porque eu achei que eu tivesse conseguido matar o Silvio. Assim, dentro de mim. Agora você está me dizendo que o homem que eu achava que era... Quer dizer, que eu admirava, ele é meu pai?
As lágrimas desciam pelo rosto dela. E eu me levantei para tentar alcançá-la. Andréa, por favor, me escuta. Eu sei que eu errei, eu sei que eu devia ter contado, mas eu tive medo de como você iria reagir, medo de como você se sentiria. E quando eu percebi que você estava tão próxima dele e ele de você, eu soube que eu não podia mais adiar. E você acha, mãe, que isso resolve tudo? Que contar agora, depois de tanto tempo, vai apagar todas as mentiras? Não, filha, não. Eu sei que não apaga nada, mas eu precisava te contar antes que algo pior acontecesse. Antes que você se machucasse ainda mais. Eu não me perdoaria nunca. Ela ficou em silêncio por um momento, respirando profundamente e finalmente conseguiu murmurar. Eu preciso de um tempo, mãe, para processar tudo isso. Claro, filha. Eu só quero que você saiba que eu te amo, apesar de tudo. Eu te amo e que tudo que eu fiz, e mesmo errado, foi por você, pensando em você. Ela me lançou um olhar que misturava mágoa, confusão antes de sair da sala e ir para o quarto. Eu sabia que aquilo era só o começo. O peso da verdade finalmente tinha sido colocado sobre nós e agora era a hora, sabe, de lidar com as consequências. Mas de alguma forma eu senti um pequeno alívio. Pelo menos agora, Andréa sabia. Se eu soubesse que a verdade alivia tanto, não teria mentido tanto. Na manhã seguinte, a casa estava mergulhada em um silêncio estranho. A porta do quarto da Andréa continuava fechada e eu sabia que ela precisava de espaço, mas a espera estava me matando. Eu mal dormi naquela noite, repassando cada palavra, cada gesto daquela nossa conversa. Eu tinha feito a coisa certa ao contar a verdade, mas a dor que isso causara era quase insuportável. Por volta das 10, eu ouvi a porta do quarto dela se abrir. Andréa surgiu no corredor com uma mala pequena nas mãos. Filha, o que você está fazendo? Eu perguntei com a voz embargada. Ela não me olhou. Eu preciso sair daqui, mãe. Eu não consigo mais ficar nessa casa agora. Não depois de tudo isso. Mas Andréa, para onde você vai? Para onde você vai, filha? Aqui é sua casa, eu sou sua mãe. Filha, me aproximei dela tentando encontrar um jeito de prendê-la, de segurá-la. Ela finalmente me encarou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu vou para a casa da tia Marta. Ela sempre disse que eu podia contar com ela se precisasse. Já até falei com ela. Meu coração apertou. Marta, a minha irmã mais velha, era alguém com quem Andréa sempre teve um bom relacionamento. Era a madrinha dela também. Mas a ideia de vê-la partir, mesmo que temporariamente, me dilacerava. Filha, por favor, fica com a mãe. A gente vai resolver isso juntas. A gente pode. Eu não quero te perder. Ela suspirou, colocando a mala no chão por um momento. Mãe, eu preciso de um tempo para tentar entender tudo isso. Não é só sobre o que você escondeu, é sobre o que isso significa para mim, para minha vida. E até pelo que eu sentia pelo Silvio. O professor Silvio. As palavras dela eram como facas, cada uma mais afiada que a outra. Eu te amo, mãe. Mas nesse momento eu não consigo olhar para você sem me sentir enganada, mãe. Ela pegou então a mala e foi até a porta. Antes de sair, se virou e disse algo que me destruiu ainda mais. Você me privou de conhecer meu pai. E agora não sei nem quem eu sou de verdade. E saiu. Os dias que se seguiram foram um misto de vazio e culpa. Andréa se manteve distante, respondendo apenas mensagens curtas para dizer que estava bem. Marta, minha irmã e madrinha dela, me mandou uma mensagem informando que Andréa estava lá e pediu que eu respeitasse o espaço dela.
Para Marta também foi uma surpresa, ninguém sabia. Aquele era um segredo só meu. Mas o pior ainda estava por vir. Certa tarde, meu telefone tocou. Era Marta. Sua voz parecia preocupada. Disse: você precisa vir aqui. A Andréia recebeu uma mensagem do Silvio. Ele quer encontrá-la. Disse que precisar falar demais com ela e parece que a conversa é urgente. Meu coração disparou. Ele havia descoberto onde ela estava. Talvez estivesse tentando se reconectar com a filha, mas Andréia ainda não sabia como lidar com tudo isso. E eu respondi para Marta: estou indo para aí agora mesmo. Quando cheguei na casa da minha irmã, Andréia estava no quarto, segurando o celular. Ela parecia mais calma, mas seus olhos ainda carregavam mágoas. Você acha que eu devo ir, mãe? Ela perguntou, me surpreendendo com um tom de dúvida. Era um conselho para mim. Sentei ao lado dela, tomando cuidado com as minhas palavras. André, essa decisão é só sua. Mas o que quer que você escolha, eu tô aqui para te apoiar, filha. Aliás, como sempre estive. Só quero que você saiba que o Silvio, ele merece a chance de te conhecer. Quer dizer, te conhecer de outro jeito. Assim como você merece saber quem ele é. E quero dizer, quem ele é de outro jeito. Ela sentiu, respirando fundo. Então eu vou, mãe. Mas eu quero que você vá comigo. Era tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Naquele dia, enquanto esperávamos por Silvio num café discreto do centro da cidade, eu vi minha filha travar uma batalha interna. E quando ele chegou, os olhos de ambos se encontraram. Ele parecia emocionado e Andréia tentou manter a compostura. Ele começou: Andréia. Ela permaneceu em silêncio. Eu não sabia, eu nunca soube que você existia enquanto minha filha. Se eu soubesse, nada teria me impedido de estar presente. Eu cometi muitos erros no passado, mas você não foi um deles. Você, apesar de tudo, é o melhor presente que eu poderia ter recebido. Mesmo que tardiamente, da forma como tudo aconteceu, é o melhor presente da minha vida. Ela engoliu seco, os olhos brilhando, e eu não sei, sabe? Eu não sei se naquela hora eu permanecia ali, se eu saía dali. Mas eu fiquei esperando que ela respondesse. Silvio, desculpa. É que eu não estou pronta para te chamar de pai. Mas eu quero tentar te conhecer, como disse a minha mãe, de outro jeito. Eu, sentado ao lado, segurei as lágrimas. Sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada complicada, mas pelo menos agora a verdade, meu Deus, tinha vindo à tona. As semanas seguintes foram um desafio emocional para todos nós. André e Silvio começaram a se encontrar com frequência. Era estranho para mim vê-los juntos, tentando construir algo que eu havia impedido por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, era um alívio perceber que a minha filha não me odiava. Uma noite, ela não me odiava, isso era bacana para mim. Eu cheguei a acreditar que ela foi bem criada. Uma noite, Andréia voltou para casa depois de mais um encontro com o Silvio. Ela parecia tranquila, mas também pensativa. Sentei-me ao lado dela no sofá, como fiz tantas outras vezes quando ela era criança. Ele te disse algo importante hoje, filha? Eu perguntei com cuidado. Ela olhou para mim como se ainda estivesse processando tudo. Mãe, ele me contou sobre a vida dele depois de você. Sobre como ele tentou ser um bom marido para outra mulher.
mas ele nunca conseguiu ser completamente feliz. Ele disse que sempre sentiu que algo estava faltando. E agora ele entende o que era. Meu coração se apertou. A culpa ainda era uma sombra constante, mas ao mesmo tempo eu sentia uma fagulha de esperança. E como você está se sentindo com tudo isso, filha? Ela suspirou. Não sei ainda, mãe. Por um lado é bom saber que ele se importa, mas por outro, eu não consigo simplesmente ignorar o fato que ele estava ausente durante toda a minha vida, mesmo que isso não tenha sido culpa dele. Segurei a sua mão, tentando transmitir o máximo de conforto possível. Andréia, ninguém esperava que você fosse resolver tudo de uma vez, filha. Isso é assim mesmo. Essas coisas levam tempo. E você tem todo o direito de sentir o que está sentindo. Mas eu quero que você se sinta amada e protegida. Ela sorriu levemente e eu percebi que havia algo mais. Tem outra coisa que ele falou, filha? O que foi? Ela hesitou por um momento antes de responder. Ele disse que agora quer conhecer você de verdade, mãe. Ele quer conversar com você, entender o que aconteceu, o que levou você a esconder tudo isso. A minha respiração ficou presa por um instante. Eu sabia que esse momento chegaria, mas eu não estava preparada para enfrentar o peso do passado mais uma vez. E o que você acha disso, André? Sei lá, mãe, eu acho que seria bom. Não só para ele, mas para você também. Acho que talvez seja a chance de vocês dois colocarem um ponto final em tudo isso. Resolver isso de vez. 2 dias depois eu me encontrei com o Silvio novamente. Mas desta vez não era para confrontá-lo e nem esconder nada. Era finalmente para colocar as cartas na mesa, sem barreiras, sem segredos. Sentamos de novo naquele mesmo lugar na cafeteria. Ele agradeceu. Obrigado por vir, disse. Ele começou com a voz calma, mais calma do que eu esperava. E eu fui direta. Silvio, eu não vim por você. Eu vim pela nossa filha, eu vim pela Andréia. Ele assentiu, parecendo aceitar aquela minha resposta. Eu entendo. E é por ela que eu também quero entender o que aconteceu. Por que você não me contou? Por que você me afastou da minha filha? As palavras dele eram um misto de dor e indignação. Eu engoli seco, tentando encontrar as palavras corretas. Eu tinha medo, Silvio. Medo de que você não quisesse assumir. Isso foi depois. Medo de que você só aparecesse na vida dela por obrigação. E acima de tudo, medo de que você destruísse o que você estava tentando construir sozinho. Eu havia descoberto que você era casado. Ele passou as mãos pelo rosto, claramente abalado. Você não acha que eu merecia pelo menos a chance de decidir? A minha voz tremeu quando respondi: eu sei que errei. Eu sei que tomei decisões por conta própria e talvez tenha sido egoísta. Mas na época parecia o melhor a fazer. Eu só queria proteger a minha filha. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. E quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Eu não posso mudar o passado, disse. E honestamente eu não sei se algum dia... Fala, completa. Eu não sei se algum dia vou te perdoar por você ter escondido isso de mim. Mas agora, como você falou, tudo que importa é a Andréia. Ela é nossa filha e eu quero fazer parte da vida dela. Se ela permitir, lógico. Assenti, segurando as lágrimas. Eu também quero isso, Silvio. Por mais que eu tenha errado, eu nunca quis que ela fosse privada de um pai. Só espero que vocês consigam construir algo bom juntos. Naquela noite eu voltei para casa com uma sensação estranha de alívio. Inclusive,
o caminho ainda seria longo, mas pela primeira vez em anos, eu sentia que estávamos todos tentando seguir na direção correta. Andréia me esperava na sala e quando contei sobre a conversa, ela deu um sorriso e me abraçou. Obrigada, mãe, por finalmente tentar. Eu nada respondi. Apenas segurei com força, prometendo a mim mesma que nunca mais esconderia a verdade. Nunca mais. Ah, a vida. Oh, a vida tem forma peculiar de nos ensinar, não é? Enquanto eu olho para Andréia, agora já formada em estatística, casada e vivendo uma vida cheia de realizações ao lado do Rafael, com quem ela se casou, eu não consigo deixar de me perguntar: e se? E se? E quanta gente que está me ouvindo agora que às vezes faz essa mesma questão para si própria. E se? E se lá atrás, naquele dia que decidi terminar com o Silvio, eu tivesse escolhido a verdade? Porque até agora vocês não entenderam talvez a abertura da minha história. Por que eu decidi terminar com o Silvio? Se eu tivesse tido a coragem de dizer que o amava, mesmo sabendo que ele estava com outra, ele vivia com outra. Eu descobri depois. Mas não, eu fui orgulhosa. Eu tinha medo de perguntar para ele que ele tinha que escolher, então eu escolhi outra coisa. Escolhi dizer que não queria, que não o amava, quis que ele lutasse por mim, que ele provasse o amor que no fundo talvez eu nem tinha tanta certeza que existia. Foi por isso o resultado. Quando eu terminei dizendo que já não sentia nada por ele, que eu esperava que ele fosse lutar para ficar comigo, ele foi embora sem olhar para trás. E se naquele encontro do parque com a minha barriga quase estourando, eu tivesse dito que a filha que eu carregava era dele? Ele bem que ficou desconfiado, talvez fazendo contas, claro que ficou, mas eu me calei. Disse apenas que o pai dela não estava mais entre nós. Mais uma mentira, mais uma chance desperdiçada. E depois, quando a vida nos cruzou novamente no colégio de Andréia, no colegial da Andréia, quando ele se tornou professor dela, eu podia ter acabado com todas as mentiras ali. E se eu contasse? E se? Mas não tive coragem. O medo de destruir a vida que ele tinha reconstruído, ou talvez o medo de encarar a verdade, me fizeram calar mais uma vez. Sabe, agora eu penso em quantas vezes a vida tentou me dar uma outra chance. E o que eu fiz? Eu virei as costas. Eu virei as costas. Será que teria sido diferente se eu tivesse contado a verdade? Será que Andréia teria crescido com o pai presente, sabendo que ele era um bom homem? Será que eu teria tido paz? Eu estou suspirando. Eu estou suspirando. Estou suspirando, mas a verdade sempre encontra o seu caminho, né? A verdade veio, mesmo que tardiamente, como um sopro inevitável. A verdade prevalece. É uma frase pronta, mas tão sábia. E apesar de todo o sofrimento, conseguimos reconstruir algo. Talvez não uma família no sentido mais tradicional, mas um entendimento. Hoje, Silvio e Andréia, eles têm uma relação bonita, respeitosa. Ele a ajudou a se formar em estatística, a área dele. Abriu as portas para ela
inclusive arrumou um emprego para ela numa multinacional. Quer dizer, tardiamente, mas cumprindo um papel de pai. O que eles sentiram um pelo outro naquela época foi completamente sufocado. Ainda bem. Graças a Deus. E eu? Bem, eu fico aqui olhando de longe, tentando aprender com a mulher incrível que a minha filha se tornou. Ela é uma estatística. Mexe com números, mas é uma mulher sensível. Ela mora num apartamento bacana. E quando eu falo disso, eu me emociono. No hall do apartamento da minha filha, no hall de entrada, há um quadro que ela colocou ali. Um quadro que me faz refletir toda vez que eu chego no apartamento dela e leio o que está no quadro. Esse quadro fala sobre mentiras. Aquelas mentiras, aquelas mentirinhas, aquelas pequenininhas, aquelas mentiras diminutas, pequenas, quase inofensivas, que nós contamos no dia a dia. E termina com uma frase que me atravessa como uma flecha. Está escrito assim no quadro, no hall de entrada do apartamento da minha filha. Eu até decorei. Está escrito assim, abrindo aspas. Pesquisa realizada por David Markowitz na Universidade de Oregon descobriu que, em média, as pessoas contam 1,08 mentira por dia. Espero que você já tenha contado a sua de hoje, porque aqui nessa casa só a verdade. Eu leio toda vez que eu vou na casa dela. Fico vermelha. Me sinto envergonhada. Eu até já pensei em pedir para ela tirar o quadro dali, mas eu acho que ele vai permanecer ali até que um dia eu aprenda. Eu não sei se Andréia escolheu essa frase como um lembrete para si mesma ou como um recado velado só para mim. Mas todas as vezes que eu leio, eu sinto um aperto no peito e um peso que nunca vai embora. Talvez nunca consiga apagar o que eu fiz. As mentiras, os silêncios, as oportunidades desperdiçadas, mas pelo menos eu tento compensar dia após dia com a única coisa que eu ainda posso dar: a verdade, mesmo que tardia. A verdade, mesmo que tardia. E no fim, talvez seja isso que importa. Porque mesmo com todos os meus erros, a minha filha aprendeu o valor da verdade também. E hoje, muita gente que está ouvindo esse relato, talvez esteja aprendendo. E de alguma forma isso é uma vitória para mim. Eu sou Dirce. Essa é a minha história. Que ela sirva para mostrar que, por mais dolorosa que seja, a verdade sempre será o melhor caminho. Sempre será o melhor caminho. Gostaria muito de, a partir de agora, aqui, nesse canal, ouvir a sua opinião. You're having doubts again. That's the way you've always been. I ain't much from listening.
And I lost my innocence, searching for significance in your wavering opinions and selfish whims. Maybe we were doomed right from the start. You had a nasty bout of jealousy and I had an eager heart. Any sad fool could see we were meant to be apart. Maybe we were doomed right from the start. Well, it's getting bad again. Your love's grown cold and thin. This time is so much worse than it's ever been. I never felt adequate. You're always so hesitant. A lack of social etiquette has plagued me all my life. Maybe we were doomed right from the start. You had a nasty bout of jealousy and I had an eager heart. Any sad fool could see we were meant to be apart. Maybe we were doomed right from the start. Any sad fool can learn to hate what he cannot have. Put it on the table and cut it in half. Come on, it's not so bad. Any sad fool can learn to hate what he cannot find. Let these broken dreams die. Let them tumble down over the mountainside.